Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, bendiz o teu Senhor. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, nós te cantamos, ó Filho bem-amado do Pai. Nós te louvamos, ciência eterna e Verbo de Deus. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, nós te cantamos, ó Filho da Virgem Maria. Nós te louvamos, ó Cristo, nosso irmão e nosso Salvador. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, bendiz o teu Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Povo sacerdotal, Assembleia Santa, todos estes adjetivos que constituem o povo de todos os batizados têm o seu expoente máximo precisamente na celebração da Eucaristia, onde verdadeiramente, de forma visível, nos tornamos uma Assembleia Santa e um povo sacerdotal. Saúdo todos e cada um de vós em particular, saúdo todos aqueles que nos assistem pelos meios da televisão ou canais digitais, saúdo também de uma forma particular o diácono Pedro, da Diocese de Lisboa, que hoje faz 20 anos da sua ordenação e quis vir aqui à casa da mãe celebrar com a sua mãe e nossa mãe o seu ministério. A ele que continua a dar muitos frutos para a Igreja de Deus. Hoje é quinta-feira. No santuário, durante este ano jubilar, todas as quintas-feiras celebramos a missa do jubileu. Um jubileu é um tempo de graça favorável que Deus nos dá. Parece que, de alguma forma, a misericórdia do Senhor se torna ainda mais infinita daquilo que já é infinito. Irmãos e irmãs, para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Kyrie
Deus eterno e omnipotente, desejo ardente do coração humano, olhai benignamente para o vosso povo peregrino neste ano de graça, para que, unindo-se a Cristo, rocha da salvação, possa alcançar alegremente a feliz esperança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo determinado. Dificilmente alguém morre por um justo. Por um homem bom, talvez alguém tivesse a coragem de morrer. Mas Deus prova assim o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. E agora que fomos justificados pelo seu sangue, com muito maior razão seremos salvos por ele da ira divina. Se na verdade, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, com muito maior razão, depois de reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Mais ainda, também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem alcançamos agora a reconciliação. Palavra do Senhor. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente. Encontrei David, meu servo, ungiu com óleo santo, e estarei sempre a seu lado, e com a minha força o sustentarei. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente. A minha fidelidade e bondade estarão com ele. Pelo meu nome será firmado o seu poder. Ele me invocará, vós sois meu Pai, meu Deus, meu Salvador. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente.
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou a anunciar a boa nova aos pobres. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga um sábado, levantou-se para fazer a leitura. Entregar-lhe o livro do profeta Isaías, e ao abrir o livro, encontrou a passagem que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, e a restituir a liberdade aos oprimidos, e a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois, enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, queridos peregrinos, que bonito que é este primeiro versículo que ouvimos deste trecho do capítulo 5 da Carta aos Romanos de São Paulo. Ele diz-nos: irmãos, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Celebramos precisamente um ano jubilar, um ano que, por vontade expressa do Papa Francisco, tem o lema Peregrinos de Esperança. É o que nós somos, peregrinos de esperança. Não sei se nos damos conta, mas o que se passa no mundo odierno é que a mentalidade que corre, a mentalidade que as redes sociais, a comunicação social, tantas escolas impõem aos jovens, é precisamente acabar com a esperança. E quando acaba a esperança, acaba a alegria de viver. É demasiadamente triste que em todo o mundo, em Portugal também, não é exceção, os remédios mais tomados sejam todos antidepressivos. Mete pena. Deveria nos afligir. Deveria nos preocupar. Porque, no fundo, é isto que eu vos disse. Se nos tirarem Deus, o que é que sobra? Os prazeres do mundo vão acabar. Vão acabar. Como é que podemos ser alegres numa coisa que já sabemos que vamos acabar? Além disso, hoje um jovem com 18 anos já fez tudo o que havia para fazer na vida.
como é que vai viver mais 70 ou 80 anos a fazer mais do mesmo? É como nós, todos nós, tivemos pequenas, grandes esperanças na vida. Quando éramos mais pequeninos e começávamos a ter o uso da razão, era o ir para a escola, era ter uma boneca ou uma bicicleta, depois um carro telecomandado ou um presente ou um colar para as mulheres. Depois, na fase da adolescência, o sair à noite, o ter o primeiro namorado ou a primeira namorada. Depois a universidade, depois o trabalho, depois já uma grande esperança, a esperança de casar. Depois a esperança de ter filhos, depois a esperança de ter uma casa, enfim, são tudo pequenas esperanças, só que no fundo nós damos-nos conta que quando alcançamos a esperança, quando alcançamos aquilo que desejávamos, o que é que sobra mais? Para o cristão, para o verdadeiro cristão, para o cristão que realmente segue Cristo e o seu Evangelho, sabe que todas estas esperanças são iluminadas pela grande e eterna esperança, a eternidade, que é o próprio Senhor. E aí sim, a minha vida até me pode correr mal, posso ser muito doente, podem-me ter traído, podem-me ter roubado, podem-me ter difamado, tantas pessoas que sofrem, tantas mães que sofrem tanto pelos seus filhos, por exemplo, mas sabem que este mundo não é a palavra definitiva. A palavra definitiva é dada por Deus com a entrega do seu Filho, para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. E então sim, aconteça o que acontecer na minha vida, eu já vivo. Podem matar o corpo, mas já não me matam a vida. E qual é a certeza que Paulo dá disto? Porque ele diz-nos, fomos justificados pelo seu sangue, mas Deus prova assim o seu amor e, portanto, a esperança que nos dá é provada ali na cruz. Quando nós olhamos para a cruz, a primeira coisa que nos vem à cabeça é sofrimento. Mas está errado. Está errado. É claro que nunca ninguém no mundo sofreu como Jesus na cruz. Porque Ele está na cruz livremente. Ele está na cruz por mim, por cada um de vocês, por cada ser humano, de forma livre. Portanto, quando olhamos para a cruz, se ainda vemos em primeiro lugar o sofrimento, ainda não percebemos nada do seu amor. Nada. Ele está ali porque me ama. E ali na cruz, Jesus vai morrer. Dá a sua vida por nós. Porém, Deus vai-lhe dar a última palavra, ressuscitando ao terceiro dia. E nós, batizados, morremos e ressuscitamos com o Senhor. Nós somos seres ressuscitados. Aconteça o que acontecer, ninguém me tira isso, ninguém. Jesus já a conquistou por nós, ninguém me pode tirar isto. Esta esperança que em mim é uma certeza, ninguém me tira, ninguém. Ninguém me pode tirar. Só eu a posso expulsar se a perder, se a quiser perder. Mas este dom, juntamente com a fé, a esperança e a caridade, estes três dons teologais, são-nos dados pelo nosso batismo. Um segundo pensamento, mais curto. No Evangelho, Jesus está na sua terra, na sinagoga. Pega o livro do profeta Isaías e lê a passagem que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. É um Espírito de liberdade, de redenção,
para proclamar o ano da graça do Senhor. E Jesus vai dizer, hoje mesmo cumpriu-se esta passagem da Escritura. Vocês sabem o que vai acontecer a seguir. Vão se revoltar contra Jesus. Sabem porquê? Pelo mesmo motivo que nós também tantas vezes fazemos. Deus fala-nos, mas como não fala aquilo que nós queremos ouvir, pômo-lo fora. E então, já não adianta ninguém falar, porque eu já tenho a minha verdade, já tenho os meus preceitos e compreceitos e complexos. Eu já limitei. Eles queriam que Jesus dissesse aquilo que eles queriam, não aquilo que Jesus era e o que dizia. Eles não tinham um coração aberto para ouvir a novidade de que Jesus era portador. E nós, irmãos, temos tantas vezes o nosso coração fechado, bloqueado, intransponível, mais fechado que o cofre. Quantas vezes reduzimos a palavra de Deus a nada? A nada. Quem é que está disposto a ouvir a palavra de Deus e a pô-la realmente em prática? Quem? Eu sou cristão segundo os meus critérios, não segundo os critérios de Jesus. É claro que não é a mesma coisa. Sabem porquê que não é a mesma coisa? Porque se alguém nos ofender, o que é que nós fazemos? Ofendemos. E Jesus o que é que fez? Perdoou. Se alguém nos dar uma bufetada, o que é que nós fazemos? Pumba, um murro logo, pior ainda. O que é que Jesus fez? Deu outra face. Quando nós queremos a morte, Jesus prefere a vida. Como é que há cristãos? Como? Como é que há cristãos que optam pelo aborto em vez de pela esperança e pela vida? É só culpa deles? Não. É nossa também. Porque não lhes damos esperança e conforto suficiente. Não culpemos só os outros. Há muito desespero no mundo que leva muitas pessoas a fazer coisas más, porque não têm ninguém à sua volta para os ajudar. Quem é que eu quero ser? Alguém que vive o Evangelho e, portanto, a vida de Jesus? Ou alguém que se serve da igreja para praticar os seus rituais, mas tem como centro eu próprio e não Jesus? Que o Espírito Santo a todos nos ilumine e em cada um de nós faça ver com transparência a escolha que fazemos. O Senhor da vida e da história
Dá à humanidade peregrina no tempo a ajuda do Espírito, para que possa descobrir o caminho do bem, para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Invoquemos o Pai do céu com firme esperança, cantando. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pela paz e unidade de todas as igrejas, pela benevolência de Deus para conosco e pela salvação das nossas almas, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Por este santuário e por toda a Igreja Católica e Apostólica, de uma extremidade à outra da terra, para que neste ano santo se renove no encontro de Cristo vivo e irradie a esperança viva que a habita, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos que trabalham na Santa Igreja de Deus, pelos que se lembram dos pobres e aflitos, dos idosos, dos doentes e dos estrangeiros, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Por aqueles que levam uma vida cristã, na virgindade ou no matrimónio, pelos pais e mães de família e pelos seus filhos, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos que vivem longe de seus lares, pelos que não têm casa nem trabalho e pela libertação dos que estão presos, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos fiéis cristãos abatidos ou em provação, pelo regresso dos que se afastaram e pelo repouso dos irmãos defuntos, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos nossos irmãos aqui presentes, pelos que neste momento rezam conosco e por aqueles que nos pediram que os lembrássemos, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Ouvi, ó Pai, a nossa oração. Fazei que todo homem vos conheça como o único Deus verdadeiro e aquele que enviastes, Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, sei o eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Ergue os olhos, move-te com vento, não te atrases, chega Deus no tempo. Jesus Cristo por ti se fez homem, aos milhares seguem o caminho. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, sei o eterno
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei benignamente, Senhor, os dons da vossa família e concedei-lhe o auxílio da vossa proteção, para que não perca as graças recebidas e alcance os bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever em nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Neste tempo de graça, reunis os vossos filhos numa só família, para que, iluminados pela palavra da vida, celebrem com alegria o mistério de vosso Filho morto e ressuscitado. Ele, salvação sempre invocada e sempre esperada, chama todos à sua mesa, cura as feridas da alma e do corpo e dá a alegria aos tristes. Por todos estes sinais da vossa benevolência, possamos renascer com fé viva e firme esperança. Fazei de nós mesmos uma oblação de amor aos irmãos, na esperança da vinda de Cristo Salvador. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosanna nas alturas, Hosanna nas alturas. Hosanna nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosanna nas alturas. Hosanna nas alturas. Hosanna nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino.
Oremos. Fortalecidos por este pão celeste, nós vos pedimos, Senhor Deus, que aderindo ao Evangelho, sejamos na convivência humana fermento de vida e instrumento de salvação. Por Cristo nosso Senhor. Olhando agora para Maria, rezemos a nossa oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti, a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Conosco caminhai, Mãe da Esperança, em busca de justiça e de verdade. Jesus ressuscitado é o caminho, vós sois a Mãe da nova humanidade. Totus tuus, Maria, totus tuus, Maria, Mater Christi, Mater Ecclesiae, totus tuus, Maria. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will bless now the religious objects. Ora bendigo os objetos religiosos. Ora benedico ora gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos a continuação de um santo dia, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Com doces paz